Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários, né? O quanto você precisaria investir hoje em fundos imobiliários para ter um salário mínimo todos os meses na sua conta caindo de forma passiva. E é claro, quanto que você precisaria investir hoje, pensando sempre no princípio de diversificação, você precisaria estar investindo ali em fundos imobiliários, é considerado um dos melhores investimentos na atualidade, para receber ali o seu salário mínimo todos os meses na sua conta. Então se você quer saber um pouco mais a respeito, principalmente você que está começando a estudar, está começando a investir no mundo de mercados imobiliários nesse momento, já fica comigo aí até o final desse vídeo que eu vou estar falando aí sobre, principalmente levando em consideração o princípio da diversificação, sobre alguns fundos imobiliários aí e é claro, montando uma carteira diversificada, o que é aconselhável e é o mais correto de se fazer, independente de quanto você for investir. Para se investir em fundos imobiliários, você pode começar a investir com apenas R$10, né? Eu vou falar sobre alguns fundos específicos, claro, com seu valor também específico, e você vai ficar sabendo um pouco melhor a partir de agora. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Como eu já comentei não só nesse vídeo, mas em outros vídeos, fundos imobiliários é uma das melhores formas de se investir, porque você investe em diversos ativos, em diversos investimentos, digamos assim, e é claro, sempre pensando na diversificação. E, por exemplo, quando você investe em ativos lá em galpões logísticos, você está comprando imóveis ali que estão espalhados por todo o Brasil, em São Paulo, em Rio de Janeiro, em outros locais do Brasil também. E é claro, recebendo aluguéis pela compra daquele imóvel. Da mesma forma, quando você compra uma casa, você também você aluga esta casa, consequentemente você recebe aluguel. Claro que lembrando que investir em fundos imobiliários é um pouco mais, digamos assim, mais fácil do que comprar uma casa, fazer todo o investimento estrutural em uma casa para depois, possivelmente, você receber aluguel. Aqui quem vai fazer esse trabalho para você vão ser outras pessoas. O seu único trabalho vai ser fazer boas escolhas, escolher bons fundos imobiliários e, é claro, fazer um pequeno sacrifício financeiro ali para que você possa depois desfrutar da melhor forma possível dos seus rendimentos. E claro, dando início, lembrando que eu separei esse vídeo aqui, os fundos que eu vou citar agora em sequência foram separados em 5 fundos de investimento, 5 fundos imobiliários, e cada um de um tipo diferente de fundo, né? Seja um fundo de papel, logístico, um fundo híbrido, por exemplo, e assim sucessivamente. E para dar início ao nosso primeiro fundo imobiliário, eu vou falar sobre o IRDM11. É um fundo de papel. Fundos de papéis são aqueles fundos que você investe, e todo o investimento que você faz, né, que os cotistas fazem através da aquisição das cotas, é investido em negociações, por exemplo, em CRIs, em CRAs, em LCIs e em LCAs, que são investimentos voltados para a área do agronegócio e também do ramo imobiliário. Então, principalmente esses investimentos feitos por esses fundos de papéis, levando em consideração a alta inflação, são fundos aí que apresentam uma boa rentabilidade. Pensando também na questão, né, de diversificar, eu separei contando que cada fundo imobiliário fosse te pagar R$240, R$245 mensais, para que lá na frente você dividindo em 5, 6 fundos, você tivesse ali o seu salário mínimo. Então, hipoteticamente falando que eu vou receber desse fundo IRDM11, eu desejo receber dele R$240, eu vou ter que comprar ali 205 cotas deste fundo. Levando em consideração a taxa de cotação, né, a cotação atual na data de gravação desse vídeo, cada cota deste fundo tá valendo aí R$109,11. E aí, fazendo uma conversão fácil, multiplicando as 205 cotas que eu preciso ter pela cotação, eu teria que investir no momento R$22.367. Esse fundo pagou aí no último mês, né, levando em consideração os últimos rendimentos pagos médios pelo fundo, ele pagou no último mês 1,8% em relação à sua cota. Ou seja, ele pagou aí R$1,18 aí de rendimento para quem tinha suas cotas aí na sua carteira. E aí, fazendo uma conta simples também de multiplicação, eu multiplico 205 vezes o R$1,18 que ele me pagou de rentabilidade, de rendimento no último mês, eu teria recebido ali R$241,90, praticamente R$242 de rendimento com este fundo imobiliário. Lembre-se que é sempre levando em consideração o princípio de diversificação. E aí, lá no final do vídeo eu vou falar o quanto, né, o montante que você teria que ter investido ali para receber hoje os R$1.212 ali de salário mínimo. O nosso segundo fundo é um fundo de galpões, é o fundo HGLG, é um fundo ali com uma estratégia voltada para aluguéis de galpões logísticos, né? E eles têm vários ativos espalhados aí por São Paulo, Rio de Janeiro e por outras regiões também. E a maioria dos inquilinos desses galpões são grandes empresas, por exemplo,
exemplo, Magazine Luiza, Mercado Livre, até os próprios Correios também. Então esses são alguns dos exemplos dos inquilinos que possuem o HGLG11. E na data de gravação deste vídeo, uma cota deste fundo imobiliário está custando aí R$ 163,99. Levando em consideração, para muitas pessoas eu acredito que não seja um valor tão barato assim, mas para o tamanho do fundo imobiliário, ele é um dos mais negociados e um de mais altas liquidez da Bolsa de Valores, né? Ele está ali entre os 10 maiores negociados na Bovespa. Levando em consideração o seu tamanho, ele ainda está no valor considerado justo. Então pagar R$ 163,99 por uma cota deste fundo, você teria que ter 220 cotas ali para que você recebesse seus R$ 240 de rendimento. E claro, o investimento seria aí próximo de R$ 36.000,77, né? Para que você pudesse receber os seus primeiros R$ 241 de dividendos, de rendimentos todo mês. E aí, fazendo outra conta, levando em consideração que esse fundo imobiliário pagou aí no último mês 0,67% ou R$ 1,10 por cota, se multiplicarmos aí as nossas 220 cotas, teríamos aí R$ 242 de rendimento pagos também. O nosso terceiro fundo imobiliário, MOL11, é um fundo de shopping, né? É um fundo que tem uma estratégia um pouco diferente. Diferente de galpões logísticos, os fundos aí estrategicamente chamados de fundo de shopping são os fundos que investem em ativos, por exemplo, em shoppings para aluguéis de lojas, em espaços aí para entretenimento. Então é um grupo de investimento onde a sua estratégia é voltada para shoppings, shoppings distribuídos também por todo o Brasil. E o MOL11, levando em consideração a data de hoje, o valor de uma cota deste fundo custa R$ 112,87. E para eu receber meus R$ 242, lembrando da questão da diversificação, eu precisaria ter 335 cotas deste fundo imobiliário para receber os meus R$ 242. E é claro, o investimento que eu precisaria ter neste fundo imobiliário teria nada mais nada menos que R$ 34.461 investidos neste fundo, levando em consideração a sua última rentabilidade, que foi de 0,70% ao mês. No último mês ele pagou 0,70% aos seus cotistas, ou 72 centavos por cota. Fazendo uma conta rápida de multiplicação, 335 cotas vezes esse valor pago por cota, você receberia R$ 241 na data de hoje deste fundo. É claro que existem diversos fundos imobiliários e a intenção não é indicar nenhum destes fundos para que você invista, apenas falar e comparar e lembrar da questão de, sempre quando for investir em fundos imobiliários, lembrar da questão de diversificar, né? Não colocar o seu dinheiro todo em um só único fundo imobiliário, pois existem fundos imobiliários que sempre vão estar pagando um pouco melhor, como por exemplo o primeiro que eu citei, que está pagando 1,8% ao mês. Existem fundos que vão estar pagando um pouco menos, mas a questão de diversificar é mais pela questão de segurança e não se deve investir simplesmente olhando para a questão, né, do dividendo que foi pago, do rendimento. Existem diversas outras coisas que também são levadas em consideração. E é claro, agora dando continuidade ao nosso quarto fundo imobiliário, é o KNRI11, que é um fundo de investimento imobiliário híbrido. E na data de gravação desse vídeo, uma cota deste fundo está sendo negociada aí por R$ 137,46. E é claro, para nós obtermos o nosso rendimento ali de R$ 241, que é a nossa meta, para que a nossa carteira nos pague um salário mínimo, eu teria que ter 299 cotas deste fundo. Multiplicando a quantidade que eu necessitaria pelo valor da cotação, eu precisaria desembolsar ali R$ 41.100 para que eu pudesse receber os meus dividendos ali todo mês. Esse fundo imobiliário pagou aí 0,59% no último mês. E aí, fazendo mais uma vez a conta de multiplicação pelas quantidades de cotas que eu possuo, se eu multiplicar os 81 centavos por cota que este fundo pagou no último mês, eu teria ali R$ 242 em relação às 299 cotas que eu comprei, né? E o nosso quinto fundo imobiliário é um fundo também híbrido, é o HGRU11. Diferente um pouco do fundo de shopping ou do fundo logístico, o fundo de híbrido é um fundo que tem a estratégia próxima dos fundos, por exemplo, de shopping ou até mesmo logístico. A diferença é que eles focam ali em diversificar, vamos dizer, os seus imóveis. Eles não vão só comprar galpões logísticos, eles vão investir também em prédios hospitalar, em prédios escolares, de faculdade. A maioria desses prédios de faculdade e escolas são alugados por fundos desse tipo, fundos híbridos, que estão estrategicamente diversificando ali, por exemplo, em lajes corporativas também, para que não fiquem somente em um tipo específico de investimento. E o HGRU, na data de gravação desse vídeo, o HGRU11 pagou aí, né, está valendo no momento de cotação R$ 112,69. Ou seja, para você comprar uma única cota deste fundo, você teria que desembolsar aí R$ 112,69 por cota. E para que eu obtivesse R$ 240 de rendimento, que é a média do valor aí da quantidade de fundos aí que eu estou comprando, né, 5 fundos diferentes, pensando na diversificação, para eu obter o meu salário mínimo, eu precisaria ter 295 cotas deste fundo. E aí, fazendo mais uma vez a conta, levando em consideração que este fundo pagou 0,73%
20% no último mês, eu precisaria aí, multiplicando aí pelos 82 centavos que ele me pagou, eu teria consequentemente R$241 também aproximadamente de rendimento. E aí vocês percebem que depende muito de que tipo de fundo imobiliário você compre, né? Você adquire a cota, e pensando na questão da diversificação, é sempre importante levar em consideração, né? Não só a questão de observar o valor, de olhar para o fundo em si, estudar outras coisas também que são importantes, não só o rendimento ou não só o seu custo, o seu valor por cota, pois às vezes ele pode ser caro, mas o seu patrimônio em si, ele é grande o suficiente para absorver essa quantidade de cotas que ele tem emitidas. E o valor em si de R$136, R$100, pode dizer que é caro muitas vezes para se adquirir, mas existem vários outros fundos imobiliários que estão mais em conta, digamos assim, financeiramente, onde você pode começar comprando a sua primeira cota por R$9, muitas vezes chega até a valer R$8, porque os fundos imobiliários eles oscilam de valor, né? Ele também faz parte da renda variável, assim como as ações, e eles sofrem influências aí de notícias do mercado, de acontecimentos aí do mercado financeiro. Claro, levando em consideração, né, a média de todos os valores que eu investi nesses 5 fundos imobiliários diferentes, eu teria que ter investido hoje aí para me ter realmente um salário mínimo, considerando esses 5 fundos que eu investi, eu precisaria ter investido aí R$167.248 nesses 5 fundos imobiliários que eu acabei de citar. E aí eles estariam me pagando aí em média R$1.210 de salário todos os meses. E lembrando que rendimentos de fundos imobiliários são totalmente isentos de imposto de renda. E é claro, um dos grandes diferenciais aí em relação a outros investimentos que muitas vezes aparentemente estão pagando mais, estão pagando uma boa rentabilidade ao ano, mas que descontada a inflação e também levando em consideração a rentabilidade líquida desse título, muitas vezes ele se torna um título não tão atrativo assim. Muitas vezes as pessoas olham só para aquela questão que eu falei, da rentabilidade, do rendimento. E existem fundos imobiliários aí que estão pagando muito bem, pagaram nos últimos 12 meses 15%, 16% ao ano, ou seja, é uma boa rentabilidade e é claro, 100% isenta de imposto. Basta sempre procurar se informar não só na questão da rentabilidade, mas em outros detalhes que também não deixam de ser importantes para que você invista com segurança. O meu recado é esse. É claro que esse vídeo é apenas com intuito educativo, informativo. Eu não estou fazendo indicação de investimento para ninguém. Qualquer um que for investir deve analisar por sua própria condição, por sua própria experiência no mercado financeiro e tomar as melhores decisões que no seu ponto de vista são importantes para proteger o seu patrimônio. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que se você não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, que você ative as suas notificações, deixe seu comentário se você é investidor de algum desses fundos imobiliários, ou deixe aí também uma dica para os nossos colegas aí da internet que estiver vendo e lendo os comentários qual fundo imobiliário que você está investindo e você venha obtendo bons resultados. Deixa aí, compartilha conosco as suas experiências com fundos imobiliários. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.